ao Grupo Marcos, eu sou o Carlos Luiz. E eu sou a Vitória. Hoje vamos, para o Encontro 3. Encontro 3 de quê? Situando aí quem está pegando esse áudio. Encontro 3 do curso Educação Espírita, um convite à juventude, que é um curso regular que se propõe a ter continuidade indeterminada. Um curso que tem 5 módulos, nós estamos no módulo 2, Doutrina Secreta. O módulo 2 possui 10 encontros. Estamos no encontro 3, Entregar-se a Deus. No encontro 1, nós estudamos a origem da doutrina secreta no Antigo Egito. No encontro 2, Deus para a doutrina secreta. E agora estamos no 3. É importante que você tenha tido contato com os encontros anteriores e talvez seja também importante, se você ainda não leu sobre esse assunto, que você vá buscar no blog o módulo Migração Espiritual. Porque tudo o que a gente está falando aqui, se você não entender a origem, o que é a doutrina secreta, como é que a doutrina secreta surge na Terra, e está muito ligada ao Egito, também à Índia, o Emmanuel coloca também isso, à Índia e ao Egito principalmente, você não vai entender, ou tudo que a gente fala aqui vai parecer fantasioso, quando na verdade é um processo histórico de desenvolvimento social absolutamente natural. Vamos em frente, vou dar apenas mais 2 avisos. Este áudio, ele é diferente dos outros áudios, a gente reestruturou o áudio dos encontros, tá certo? O áudio, ele vai corresponder às sessões, às partes do livro, Então, vocês já sabem que toda vez que sai um encontro, sai um livro novo. Tem aí em PDF, tem na Amazon, vai ter no Kobo, à disposição para do jeito que você quiser. Pode imprimir, copiar, difundir, sem precisar pedir licença. Então, esse áudio ele vai ter o formato do livro, A gente tem o texto central, que é onde a gente começa, e cada seção do livro vai ter um correspondente no áudio, um comentário, uma reflexão. É importante saber que este áudio não é o texto, é uma reflexão sobre o texto. Um não substitui o outro, a gente toca em assuntos lá que eu não vou falar aqui e vice-versa. Tá certo? Então, é uma conversa onde a gente vai desenvolver e refletir um pouco sobre tópicos que estão no livro como um todo. Então, fique à vontade para ouvir ler o texto, mas eles não são idênticos. Um não substitui o outro. Obviamente, cada um usa da forma que achar mais sábia para si mesmo. E mais uma excelente notícia, nós estamos publicando agora, no Encontro 3, o livro em português e o livro em inglês. É o primeiro livro em inglês do Grupo Marcos, Começamos a colocar um pezinho lá fora. A gente é ouvido, por pessoas de vários lugares do mundo, da Rússia, dos Estados Unidos, da África, da Europa. Isso nos deixa muito felizes. Mas a comunidade é restrita ao português. E com esse livro a gente quer dar esse passo de começar a ter toda uma produção em inglês para que a gente atinja um público maior. Se você quiser colaborar com qualquer parte desse processo, entre em contato com o Grupo Marcos. Nosso e-mail é contato.grupomarcos@gmail.com. Vamos ter cerca de 40 a 45 minutos para o texto e depois a gente vai fazer a separação com um pequeno áudio dos outros blocos, que serão bem mais curtos. Comecemos. Entregar-se a Deus não é uma atitude frágil, não é uma atitude de fraqueza. É muito importante a gente entender isso. Entregar-se a Deus é uma conquista de uma vontade férrea, de uma vontade de aço, de uma vontade inquebrantável. Por que eu estou dizendo isso? Vamos imaginar o seguinte, simbolicamente, Deus como um grande rei, do reino mais próspero que se imagine. Para que a gente chegue lá e faça essa homenagem, e se ajoelhe diante dele, nós temos que percorrer um imenso caminho.
E esse imenso caminho exigirá o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Teremos que superar todos os medos, todas as mágoas, todas as inseguranças, todas as aversões. Teremos que aprender todo o saber, né, como coloca o apóstolo Paulo, né? Teremos que saber toda a ciência, teremos que ter o dom da profecia e teremos que ter a caridade. Então, entrega a Deus, né? Você imagina se atravessando desertos, florestas, montanhas, batalhas ao longo de muitas décadas, aí você atinge onde está o rei e aí você se entrega. Então, a entrega é um ato de deixar-se levar, é um ato de passividade, mas essa passividade só consegue quem teve uma atividade extraordinária. Então não vamos cair na ilusão de que entregar-se a Deus é ficar deitado. Não, é vencer todas as batalhas, né? Como um grande guerreiro que vence todas as batalhas, consegue todas as vitórias sobre si mesmo e se apresenta ao rei de joelhos, né? Vamos imaginar aí, cada um, né, usa a sua imaginação, mas um guerreiro, um cavaleiro medieval, um guerreiro druida, né, alguém, né, que atravessa aí os 7 mares para conquistar o que deve conquistar e depois se apresenta com humildade, submissa ao rei, mas o sujeito já venceu tudo. Então vamos entender isso. Ok, essa entrega a Deus ou essa integração com Deus, que é a mesma coisa que nós estamos tratando aqui, é o tema central da vida dos sábios de todos os tempos, da Terra e, chuto, mas acho que é verdade, do universo, né? Chuto porque eu não conheço. Então é importante a gente saber a gravidade, a relevância desse tema. Bem, como é que a gente chega lá? Quem melhor ensinou isso? Jesus. Vou falar uma coisa aqui que talvez esteja errada, mas do nosso ponto de vista, né? Quem melhor entendeu isso? Deixa eu colocar de uma maneira mais sábia. Quem melhor explicou isso? Jesus ensinou, só que Jesus sabia que a gente não ia entender tudo, na verdade a gente ia entender 0, alguma coisa, e ele convocou espíritos, né, que a gente pode dizer que fizeram o papel do intermediário cultural, capazes de entender mais a mensagem dele e capazes de nos transmitir melhor, porque estão mais perto da gente. Então nós não estamos falando de anjo, porque se algum dia você encontrar um anjo e pedir para ele lhe explicar o evangelho, você só pode ter uma certeza, você não vai entender nada. Porque ele extrai dos ensinos do Cristo conceitos que são os fundamentos da doutrina secreta, né, como coloca Epaminondas de Vigo no livro Memórias de um Suicida. Então, não dá. Então, é preciso esses intermediários sábios, né, para que a gente vá pouco a pouco aprofundando na mensagem do Cristo. Para mim, o intermediário que melhor entendeu esse processo, até porque ele viveu literalmente todas essas angústias encarnado, entendeu e traduziu. Existem outros espíritos que provavelmente entenderam mais do que Paulo de Tarso, mas não escreveram, mas não explicitaram dessa forma. Então, o registro escrito, histórico, material que a gente tem da melhor representação do ensino de entrega a Deus que o Cristo deu, está em Paulo de Tarso. Ao ponto do Paulo de Tarso criar um conceito que até hoje é revolucionário. E, obviamente, a grande maioria de nós nunca nem ouviu falar e se ouviu não entendeu. O que explica, quer dizer, se Paulo, que é um espírito encarnado bem mais próximo da gente, explicando a gente não entende, imagine de Jesus direto. Que é o quê? Ele vai criar um conceito genial chamado a linguagem da cruz. A gente vai ver muita semelhança de Paulo e Kardec. Eu não acho que sejam o mesmo espírito, mas eu acho que eles desempenharam funções muito parecidas. Muito parecidas, quer dizer, pegar
uma compreensão gigantesca e ensinar para os analfabetos espirituais que somos nós. Eu acho que é isso. Não acho que seja o mesmo espírito, né? Em outro momento a gente pode até conversar sobre isso, mas não me parece realmente que seja. Vamos lá. O que acontece? Kardec também falava de linguagem. Kardec dizia que a gente deveria avaliar os espíritos pela linguagem. Só que tem um problema. A gente acha que sabe o que é linguagem. E a maioria de nós não sabe. A gente vê pessoas no movimento espírita com muitos anos doutrinário e tal, mas que não estudaram o assunto, dando palestra sobre o que eles não sabem, ou ensinando o que eles não sabem. Não, a gente se conhece o espírito pela linguagem. Aí você vai tentar entender o que o indivíduo está definindo de linguagem. É assim: se o espírito for educado, se o espírito não disser palavra feia, se o espírito não falar palavrão, é superior. É um passo para se tornar um hipócrita, né? Só pode dizer, se o espírito falar meloso, se o espírito falar com a voz empolada, é um espírito superior. Gente, isso é um pecado, né? Pecado na linguagem de Paulo, ele está assim, na linguagem mesmo, é o quê? É errar o alvo. Pecado é uma linguagem militar. Você atira no alvo, errou, você pecou. Então isso é um pecado extraordinariamente grande. É como se você atirasse para um alvo do lado direito e acertasse no alvo da sua frente. Entendeu? Assim, você está mirando no sujeito e de repente você vira 70 graus e atira. Passou longe. Nem Kardec nem Paulo estão falando que linguagem é isso. Linguagem é um conceito muito mais rico, mais amplo. Eu vou tentar resumir aqui, cometendo erros de limitação, mas ampliando o conceito usual, o errado que a gente ouve todo dia. Linguagem inclui, só para você entender, linguagem inclui gesto corporal, sinal, desenho, expressão facial, forma de sentar, forma de se conduzir e o idioma, a forma de falar. Então, linguagem, falando de forma simples, é o conjunto de possibilidades de expressão. Tanto é que tem a linguagem dos surdos mudos. Você não ouve nada. Tem a linguagem dos sinais de trânsito. Tem a linguagem gráfica das línguas. Então é importante entender que é um conceito mais amplo. Aprofundando um pouco mais, a linguagem é a forma como a gente vê e estrutura o mundo. Agora a gente está falando de uma coisa séria. Então você conhece a evolução do espírito pela forma como ele percebe e como ele expressa a percepção dele do mundo. Kardec dá todas as dicas para a gente entender, gente. Uma observação importante que cabe tanto para Paulo quanto para Kardec: são dois grandes intelectuais. Paulo estudou com os melhores professores do mundo, melhores professores gregos. Paulo estudou com o maior cabalista vivo na sua época, Gamaliel, quer dizer, o sujeito dominava tudo na cultura grega e na cultura hebraica. Não estamos falando de ninguém despreparado. Kardec foi o maior gramático da França, que era a capital cultural do mundo na época dele. O maior gramático era Kardec. Você chegava em qualquer livraria e dizia assim: qual a gramática mais recomendada? A gramática mais segura do francês? Iam dizer, do professor Rivail. Estamos falando disso. Então, quando Paulo e quando Kardec falam linguagem, vamos ter respeito pela grandiosidade intelectual desses espíritos. O que é que ele quer dizer com linguagem? Kardec é tão genial que ele diz assim no Livro dos Médiuns: existem percepções que apenas o espiritismo experimental vai dar. Para perceber o grau evolutivo do espírito, a vibração, o ambiente, às vezes até o cheiro. O cheiro do espírito é a linguagem. É uma forma de expressar o que ele é. Um exemplo bem simples. A Ivone Pereira, né, uma médium extraordinária, que recebeu inclusive Memórias do Suicida, tinha uma amizade muito grande com o espírito do Chopin. E toda vez que ele parecia, ela sentia um cheiro de violeta. Só que era um cheiro de violeta que não era um pouco diferente do cheiro de violeta. E um dia ela perguntou, disse assim: Chopin, eu sinto que é violeta, mas não é exatamente violeta. E o Chopin disse: não, a fragrância que eu exalo é o cheiro de violeta
após a chuva. Olha a sutileza do aroma. Isso é linguagem. Isso é linguagem. Olha como a gente está longe da nossa arrogância. Eu vou avaliar a linguagem do Espírito. Quer dizer, eu vou fazer um teste vocabular. Qualquer imbecil decora palavra difícil e dita por um médico. Qualquer espírito imbecil. Então a linguagem, quando Kardec fala linguagem, ele está falando disso até do cheiro do Espírito. Vai lá no livro dos médios. Então, a linguagem do Chopin se expressa também no cheiro de violetas após a chuva. E é percebido mediunicamente. Obviamente, não por qualquer médium, né? Mas pelos desencarnados, com certeza, com facilidade. Então, vamos ter cuidado e carinho quando a gente, né, ouvir e ler qualquer coisa desses espíritos, porque não é gente boba, não é. Paulo vai falar então de algo chamado linguagem da cruz. Mas o tema não é entregar-se a Deus? Mas a gente só consegue isso se a gente viver a linguagem da cruz, se a gente adotar como linguagem própria a linguagem da cruz. Até lá, meu irmãozinho, estamos na superfície. Até lá estamos pensando em começar a viagem. Até lá a gente está no porto perguntando entra ou não nesse navio. E é algo tão radicalmente diferente a linguagem da cruz que o Paulo de Tarso escreve aos Coríntios. Com efeito, a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. Mas para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus. O que é que ele está dizendo? Existem dois grupos no mundo, o que adota a linguagem do mundo e os que adotam a linguagem da cruz. Então não estou falando de um simples idioma, estou falando da forma de organizar tudo o que os nossos sentidos captam, porque linguagem é isso. A linguagem organiza tudo o que a gente capta, dá um sentido e expressa. Porque a gente só expressa aquilo que a gente captou e processou. Né? Você não vai se expressar no idioma, sei lá, árabe do século V a.C., se você nunca ouviu, nunca assimilou. Você só se expressa aquilo que você assimilou. Então, a linguagem da cruz. A linguagem da cruz é a linguagem da vida dos cristãos que não é possível de ser compreendida pelos que não entendem. Que, na verdade, é classificada de loucura. Valha, fulano ficou louco com esse negócio de espiritismo. Não faz mais isso, não faz mais aquilo, não acha que isso é normal, quer dizer... Por quê? Porque ele não entende a linguagem. Ele não entende. Quando a pessoa diz é louco, usando aqui a expressão de Paulo, é porque, assim, o que é que a pessoa está dizendo? Eu não consigo entender a sua lógica. Essa é a questão. Como assim você que curtia a vida nas farras da noite, que tomava tudo e ficava com todos, agora prefere ir para o cinema, prefere ficar em casa lendo, prefere ir para uma reunião para ficar rezando e recebendo espírito? A pessoa até entende, você vai para o centro espírita e continua fazendo farra. Continua uma vida vulgar, mas você mudar o seu padrão de vida, a pessoa não entende. Porque é outra linguagem. E aí, dentro dessa lógica da linguagem, agora a coisa vai ficar pesada. Prepare-se. Se tiver de ponta de pé, tiver numa escada trocando a lâmpada, desça para não cair. Eu vou ter que falar algo que é assustador. Porque tanto Paulo, não vou esticar aqui, um dia a gente vai aprofundar esse tema, mas assim, isso é uma afirmação histórica da cultura da época de Paulo. Tanto Paulo quanto Kardec não entendiam nem de perto o que hoje se entende por religião. Mas nem de perto. É outra coisa, talvez merecesse ter outro nome. Porque para Paulo e Kardec, vai ficar fácil você entender, religião é linguagem, é a linguagem da cruz. Como é que nós entendemos religião hoje? Religião hoje, para a grande maioria de nós, é um hobby. É um hobby. É simplesmente isso. Eu vou andar na praia, eu vou jogar tênis, eu vou lá para a pelada, ou vou para a igreja, ou vou para o centro espírita.
Por que hobby? Porque é uma atividade pontual, que tem um começo, meio e fim naquele dia, naquele horário, naquele grupo, e se encerra. Isso não é linguagem. É um hobby, é um passatempo, é um momento de refazimento. Ok, para Kardec e para Paulo isso não tem nada a ver com a proposta deles. Por isso que Kardec hesitou muito em falar do Espiritismo como religião. Óbvio, não é que o Espiritismo não seja religioso no sentido profundo. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec está toda hora falando de Jesus. Não é isso, até isso o povo não entende, mas não se trata disso. Se trata de entender o Espiritismo como uma linguagem. O Espiritismo, ele é uma forma de entender, de organizar tudo o que acontece comigo, e é uma forma que me orienta a me expressar. Não é ir para o centro, bater ponto, não é ir para a igreja católica, não é ir para o terreiro, não é ir para o templo budista, islâmico, não. É uma visão de mundo, como coloca Herculano Pires. É a mundividência. Herculano Pires fala a mesma coisa. Ele diz que o sujeito só é espírita quando ele adquire a mundividência espírita, quando ele adquire a linguagem espírita, a linguagem da cruz. Ou entendemos isso, ou ficaremos na superfície. Ou começamos a nos dar conta que existe uma linguagem que nós precisamos assimilar, interiorizar e começar a segui-la e a expressá-la, ou religião, vida espiritual para a gente vai ser lazer, vai ser momento de descontração. Aí eu vou lá que eu me sinto bem, mas eu continuo vivendo com que linguagem? Ninguém vive sem linguagem, nem animal. Nem animal vive sem linguagem. Alguma linguagem você tem. Aí a questão começa a ficar bonita. Qual é a sua linguagem? Essa é a pergunta central. Qual é a linguagem? Qual é o modelo que você tem dentro de você, que você assimila, interpreta os acontecimentos e as informações do mundo, e como é que expressa isso? A linguagem é esse conjunto. Descobri que estava com câncer, fui assaltado, ganhei na Mega Sena, alguém me irritou, alguém foi extremamente generoso comigo. Como é que eu assimilo isso? Como é que eu processo isso? E como é que eu me expresso diante desses fatos? Aí é que está. Essa é a sua verdadeira religião. Essa é a sua verdadeira crença. Essa é a sua linguagem. Se um dia você desencarnou e você vai se comunicar, se tiver quem conheça de fato Kardec, ele vai observar tudo isso. Não é se você vai estar falando de um jeito estrambólico, esquisito, não. Como é que você percebe e se expressa? E aí a gente vai entrar em algo que nos toca a todos, porque muitos adotamos a linguagem do mundo. Jesus é radical nesse ponto. Ou Deus ou o mundo. Por quê? Porque ele vê que são duas linguagens diferentes. Ou você adota a linguagem de Deus, ou você adota a linguagem do mundo. A linguagem do mundo, a gente pode dizer que é a linguagem da fantasia, da ilusão, da mentira. E é interessante que normalmente nós, quando não adotamos a linguagem da cruz, adotamos muitas linguagens, porque nenhuma é suficiente e todas são falsas. Então é muito comum, se você tem isso, eu observo muito isso em mim, e tem um trabalho sério que eu faço para ir diluindo isso. A gente se pega adotando as linguagens mais mentirosas possíveis. A linguagem do santinho, no centro espírita, ou no grupo religioso. Muda até o tom da voz. A gente fala com uma pessoa no centro espírita, encontra ela no trabalho dela, muda o tom da voz. Muda os gestos, muda o vocabulário. Aí depois, chega em casa, é a linguagem do dominador. Aqui eu mando, é do meu jeito. Não tem por favor, não tem muito obrigado, vai ser do meu jeito, senão eu grito, senão eu quebro. Aí diante do chefe, é a linguagem do humilde.
Não, que o senhor mandar eu faço, não se preocupe. No trânsito é a linguagem do guerreiro. Buzina, reclama, fecha e tal, e tal, e tal. Porque cada um dessas a gente está vivendo uma fantasia doente. Vamos nos observar. E vamos ver se não dá para ter um pouco mais de espaço para a linguagem da cruz. Pergunta: não tinha um nomezinho mais simpático não para essa linguagem? Seu Paulo de Tarso tinha que ser da cruz. Não podia ser a linguagem da fraternidade, a linguagem do amor, a linguagem... Claro que está dentro, mas por que ele escolheu da cruz? Aí está a profundidade psicológica desse grande apóstolo. Por quê? Para a gente entender, eu vou pegar um trecho psicografado pelo Chico Xavier de um discípulo do Paulo de Tarso. Né? Vem um discípulo direto de Paulo de Tarso e psicografa através do Chico Xavier uma explicação que é perfeita, embora o título não seja esse, mas vocês vão ver que cabe perfeitamente, que me explica, né, explica para mim com sentido, por que Paulo usa a linguagem da cruz. Vamos ao texto do discípulo de Paulo, ele se chama Emmanuel. Vamos lá. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso. Eu acho fantástica essas dualidades. Quer dizer... entre orientada e o achado falso, quer dizer, não sabe o que quer, não sabe o que está procurando e vai achar uma coisa falsa. Entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, a gente fez todo dia, né? Curtir e depois está reclamando de tudo. Entre a saúde menosprezada, quer dizer, eu não ligo para a minha saúde, aí depois eu adoeço, mas é a moléstia sem proveito, quer dizer, nem a doença o sujeito sabe aproveitar. Entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Então, esse é o panorama da nossa vida. Ainda na mensagem, bem abaixo, ele diz assim: há muitos sentimentos que te animam há séculos, imitando no íntimo o fluxo e o refluxo dessa multidão, né? Quer dizer, sentimentos, ele classificou: sentimentos de desorientação e falso achado, em leviandade e desilusão, desprezo, perda de tempo, encarnação perdida. São esses sentimentos que ele está falando. Eles passam apressado do teu cérebro, do teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, amor e felicidade que o plano da carne te impôs. Resultado é a busca irresponsável por uma conquista maravilhosa mais fácil. O que é que isso tem a ver com a linguagem da cruz? Em certas circunstâncias da experiência transitória podem ser úteis, entretanto, não viva exclusivamente ao lado deles. Esses exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Por que a linguagem do Cristo é classificada por Paulo de Tarso como linguagem da cruz? Porque nós somos isso que o Emmanuel descreve. Lidar com este grau de sentimento, com esse sentimento, com esses graus tão grosseiros que nós já temos dentro de nós há séculos, é viver a crucificação. Para nós, a definição perfeita da linguagem do Cristo é a linguagem da cruz. Porque a gente está numa fase que o nosso próximo passo é lidar com isso. E não tem como ser agradável. Se fosse um anjo definindo, ele ia dizer, mas já passou faz tantos milhões de anos. A mensagem do Cristo para a gente é classificada como linguagem, talvez, sei lá, da sublimidade, a linguagem da compreensão de Deus, a linguagem da experiência divina. Não sei, algo daí ou para mais. Para nós não. Seguir o Cristo, para nós, significa lidar com esses sentimentos que há séculos não mudam nada. É assustador a gente olhar para trás e ver, meu Deus, eu ainda estou com esse sentimento.
Faz 500 anos que eu ando matando o povo e eu ainda tenho vontade de matar para roubar eles. Faz 1000 anos que eu me finjo de frágil, de coitado para explorar os outros. Faz 2000 anos que eu sou o guerreiro agressivo que degolo todo mundo para me impor. E a vontade é a mesma. Eu posso até não degolar com a espada, né? Mas eu agrido da mesma forma. Então, a linguagem é a da cruz. Não precisa esticar muito mais sobre isso. Então, vai ser refletindo sobre a linguagem da cruz que nós vamos dar um passo extremamente valioso na nossa evolução. Algum espírito evoluído, muito evoluído, me ouvindo, obviamente sabe que eu não estou falando para ele, eu estou falando para mim e para os que estão no meu nível. Não tenho o que fazer. Como coloca aqui o Emmanuel, ficar sonhando com amor pleno, justiça plena, felicidade plena, de maneira fácil, é no mínimo burrice. É fantasia enlouquecedora. Não vai dar certo. Como nunca deu. Como nunca deu. Então, o nosso caminho é lidar com esses sentimentos difíceis. Dizer assim, não. Eu não vou ser um espírito superior no final dessa encarnação. Isso é estúpido. Se eu for um espírito inferior um pouquinho mais equilibrado, nota 10 para mim. Quero as estrelinhas no meu boletim lá do plano espiritual. Porque é isso que eu posso. Fazendo o meu máximo. Fazendo o meu máximo. Então a gente precisa saber o seguinte: entregar-se a Deus para a gente tem como início da jornada entender a linguagem da cruz. A linguagem da cruz não será entendida nesse estudo plenamente. A gente vai começar alguns aspectos da linguagem da cruz, porque a linguagem da cruz é um idioma muito profundo. É um idioma que vai mexer muito nas nossas emoções. É uma língua que vai às vezes arder, que vai às vezes doer, que vai às vezes queimar. Porque olhar para tudo isso, pode ter certeza. Se você está olhando e não está sentindo nada, você está olhando para uma miragem. Porque na hora que você olhar para os seus reais sentimentos inferiores, você vai ter vontade de correr e gritar. E se der para correr e gritar, faça. Porque dói mesmo. Não tem coisa agradável. Mas é indispensável. Então a gente vai começar a tocar no assunto o que é a linguagem da cruz. Se Deus quiser, né? Depois a gente vai aprofundar a linguagem da cruz. Que é que a gente aprende, a gente vai dar aqui o primeiro passo. Até porque boa parte, né, do nosso espaço foi primeiro para explicar o que é linguagem e o que é a linguagem da cruz. Agora a gente vai começar a mostrar, né, vamos dizer assim, o beabá da linguagem da cruz, as vogais da linguagem da cruz, os primeiros sinais da linguagem da cruz. Para isso, naturalmente, a gente vai recorrer à Cabala, que é a doutrina secreta do judaísmo, e as informações mediúnicas de Chico Xavier. Vamos lá. A Cabala tem uma imagem muito bonita, né? Que se refere... A tradição da Cabala diz assim: a forma com que os anjos mais se referem a Deus é como a do rei que suporta injúrias. Ele está, mas é bonito, mas não entendi nada. Que história é essa? Deus rei que sofre injúria? Depois que ele explica, fica claríssimo. Nossa, é mesmo. Faz todo o sentido. Alguns exemplos do povo hebreu. Eles estavam presos no Egito. Moisés, né, esse grande espírito, liberta o povo do Egito. Eles têm a travessia simbólica e real, em alguns aspectos, do Mar Vermelho. E aí há a seguinte reflexão: naquele momento em que Deus estava fazendo tudo através de Moisés e de outros mecanismos para tirar o povo hebreu da escravidão, o que é que eles estão fazendo? Eles estão carregando com eles
os falsos ídolos, os ídolos que eles vão adorar. Quer dizer, o Criador do universo está tirando eles de lá, mas na bagagem eles estão carregando o quê? Estátua de falsos ídolos. Isso é uma injúria. Vai refletir o cabalista, mas nem por isso Deus deixou de ajudá-los. Por isso o rei que suporta as injúrias, quer dizer, mesmo sendo... Você está salvando o sujeito, está tirando ele da escravidão, e ainda assim eles estão ali adorando outros deuses. Estão carregando no espaço que você está abrindo para eles, na mala, estátuas de falsos deuses. Tem outros exemplos, mas aqui a gente só vai dar alguns toques. Se a gente quer começar a entender o Cristo, a gente vai ter que entender algo central na lógica do Cristo. Isso está em todo o Novo Testamento e está em todas as psicografias do Chico Xavier que eu já li sobre Jesus. O Cristo ele tem um ponto lógico. A linguagem do Cristo ela tem um centro muito claro e inquestionável e inconfundível. Que eu acredito que seja a lógica de todos os Cristos do universo. E certamente também a lógica de todos os espíritos puros. É um ponto central só. Por isso que Jesus, no diálogo com Marta e Maria, Marta está lá toda afobada e ele diz para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte, porque uma só coisa é necessária. E ela entendeu o que é, ela sabe o que é. O resto é resto. Então a lógica do Cristo é um ponto só. Com esse ponto, o Cristo estrutura tudo. O Cristo tem resposta para tudo. O Cristo sabe lidar com todas as situações de forma sábia. Que ponto é esse? Se você entender isso, valeu o encontro. A lógica do Cristo é simples. A lógica do Cristo é Deus está no centro. A lógica do Cristo é: eu vou agir como o meu Pai age. E é interessante porque a Cabala chama, faz essa referência a Deus como o rei que suporta a injúria. E aí lá vou eu falar que, didaticamente, o Cristo deve ter pensado bem, o que é que Deus faria aqui? Suportaria as injúrias. E em forma de zombaria, mas é interessante como as coisas se entrelaçam, o Cristo foi crucificado como rei, com a coroa de espinhos. E na tábua lá estava escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, o Cristo age como o rei que suporta injúrias, como Deus. Então, o que é que o Cristo vai fazer em relação a isso? Eu não sei, mas eu sei uma coisa: ele vai agir exatamente como Deus agiria. Bonito, não é isso? Teve um problema e não sei o que, numa esfera superior e tal. O que é que Cristo vai fazer? Não sei, mas eu tenho um ponto inicial de reflexão. Ele vai fazer exatamente como Deus faria. E aí esse discípulo de Paulo de Tarso, chamado Emmanuel, vai aprofundar. Ele vai para a parte mais prática ainda. A gente está falando do princípio da ação. O Emmanuel vai falar do método do Cristo. O método significa o como fazer. Como fazer um bolo? Tem um método. Você quebra isso, mistura com isso. Isso é o método. Como é que eu faço? É o famoso know-how. Como fazer? Isso é o método. Como é que faz? Como é que eu faço para perdoar? Existe um método. Como é que eu faço para aprender uma língua? Tem um método. Tem um método. Pode até ter vários, mas é importante que você siga um método. Qual é a missão do Cristo no mundo? Ele veio transformar o mundo. Ele veio implantar na terra o reino de Deus. E isso está dito desde os profetas mais antigos. O Messias vem trazer a redenção para o mundo, implantar o reino de Deus. Paulo falava isso com toda clareza. Qual é o método? Porque o Cristo não foi reconhecido por todos os judeus como um Messias por uma questão de método. Porque muitos achavam que o método do Messias seria outro. Não, quando o Messias vier, ele vai ser um grande general, ele vai libertar os judeus de Roma e nós vamos daí, passo a passo, dominar o mundo.
Então muitos achavam que o método do Cristo era o método de César, fundar e construir um grande império. Isso é grandioso, do ponto de vista humano. Para o Cristo, isso é uma brincadeira chata, tola. Porque não vale nada, ou vale muito pouco. Aí a questão é, então, qual é o método? Se não é como um general, se não é regimentando tropas, se não é criando uma estrutura administrativa perfeita, qual é o método de transformação do enviado de Deus? Emmanuel resolve isso com uma linha. Emmanuel vai dizer sobre o Cristo: o sacrifício é o seu método de transformar. Palavra do discípulo de Paulo. Combina, né, os dois? Um fala de linguagem da cruz, o outro fala que o método do Cristo é o sacrifício. Começamos a aprender um conceito central da linguagem da cruz. Se você desencarnar antes do próximo módulo e alguém lhe perguntar no plano espiritual: você aprendeu a linguagem da cruz? Você vai dizer: não, mas eu já aprendi o conceito central da linguagem da cruz. O sujeito vai ficar impressionado. Você está lá no plano espiritual batendo, opa, vai fazer silêncio lá na mesa. Vai ficar aquele silêncio e você vai dizer: o método central da linguagem da cruz é o método de transformar pelo sacrifício, pelo auto-sacrifício. Daí o nome linguagem da cruz. Então a linguagem da cruz, ela tem um conceito central: transformar. Transformar significa: eu não vou me acomodar, não está bom como está, porque o Messias tem um projeto de implantação do seu reino no mundo, do seu império. O Cristo vem trazer um império para a terra. É isso, é um reino, é um império. Então não está bom como está, tem que transformar. Para transformar eu tenho que ter uma energia ativa, poderosa. Paulo tem, né? Teve item. Emmanuel teve item. Até porque eu acho que não dá para ser discípulo de Paulo sendo frouxo. Não sei como é que é, mas eu acho que não vai se sentir confortável. Ok. Só que é uma transformação a partir do sacrifício próprio. Porque até hoje, 2018, nós que nos dizemos cristãos queremos transformar a partir do sacrifício do outro. Por que é que os ricos não doam o que tem? E se eu sou rico, eu digo: mas o fulano é 10 vezes mais rico que eu, então ele é que tem que doar. Então, não interessa, o método cristão é o sacrifício próprio. E aí, para concluir, tem mais coisa no texto, mas tem um diálogo belíssimo do Boa Nova, tem várias citações no texto aí que vocês vão ler, que é muito bonito, porque o discípulo amado, João, jovem ainda, bastante jovem, talvez 16, 17 anos, por aí. Não tinha nem carteira de motorista, nem de identidade, até porque não tinha carro nem RG na época, mas menor de idade, talvez, seja como for, 18, jovem, extremamente jovem. Jovem pra quê, né? Porque eu estou dizendo que é extremamente jovem para estar do lado de Jesus na Santa Ceia, né? É nesse sentido, né? Pô, tá lá, o cara tem 18 anos de idade, tá lá no meio dos apóstolos, tá lá do lado de Jesus, tá com a cabeça deitada no ombro de Jesus, dando talvez um cochilo. E ele, na hora e tal, ele pergunta: mas mestre, por que um de nós, por que a traição tem que vir de um de nós, de um dos discípulos? Interessante nesse diálogo. Jesus vai explicar. Muita coisa bonita, né? Depois ele pergunta: mas por que você tem que ser crucificado? Poxa, alguém que lhe ama, você imagina, você do lado do irmão mais velho, de um pai, de um amigo que você ama profundamente, e o sujeito diz: olha, acho que até amanhã eu devo estar morto, no máximo 2 dias. E vou morrer crucificado, cara. Nossa Senhora, porque não é assim. Tem mesmo, né? Não dá para evitar. Não tem um jeito. E a pergunta mais profunda: por que isso? Por quê?
por que é que você que eu amo tanto tem que ter daqui a um dia, né? 2 dias, né? Por que é que você até amanhã de manhã vai ter que ter uma morte horrível? Né? Porque a morte começa com o primeiro açoite, com a prisão, açoite, humilhação. Por quê? A resposta do Cristo, é digna do Cristo. E aí ele vai explicar um pouco melhor o método dele. Vai dizer: minha vitória, olha que bonito, minha vitória. O Cristo não está dizendo que perdeu não, está dizendo que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Olha que interessante, que linguagem é essa, né? A minha vitória, João, é a dos que sabem ser derrotado entre os homens para triunfarem com Deus. É um nó, né? Assim, é um nó e um borogodó. Porque como é que entende isso? Um sujeito com a cabeça terrena, né? Um mísero terrícola como nós. Como é que entende isso? Minha vitória é a dos que sabem ser derrotado entre os homens, mas não é porque sabe porque é coitadinho, porque é lesado, porque é preguiçoso, porque é covarde, não. Sabe ser derrotado entre os homens para triunfar com Deus. O que ele está dizendo é o seguinte: eu estou perdendo desse ponto de vista porque eu vou ganhar junto de Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Essa é a linguagem da cruz. Está certo ou não o que falou o grande Paulo de Tarso? Isso aqui é uma psicografia do Chico. Para mim é legítima porque ela encaixa com tudo. Com tudo. Encaixa com tudo. Daí Paulo sabe dizer a linguagem da cruz, porque é aqueles que sabem ser derrotados entre os homens. Então não é a linguagem dos triunfadores, do conforto, não é a linguagem do sofá, não é a linguagem da cama king size, não é a linguagem do trono, não é a linguagem do assento do general, não é a linguagem do cavalo de batalha. É a linguagem da cruz, porque tem que saber ser derrotado entre os homens para triunfar com Deus. Tem que saber imolar-se com alegria. Não é, eu sou coitadinho, não. Você está passando por dores tremendas, suportando com alegria, porque você sabe que está conquistando uma glória maior. Lá na frente, e já para concluir, com essas palavras eu vou me despedir. Não importa de Jesus onde e como seja o testemunho de nossa fé. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Terminamos esse bloco. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os blocos seguintes. Nessa sessão, Doutrina Secreta e Evangelho, vamos ouvir a explicação de Haroldo Dutra Dias sobre a frase dos Salmos, citada por Jesus no momento da crucificação. Olá, pessoal! Hoje, em mais um programa Pérolas do Evangelho, iremos estudar uma expressão intrigante. Quando Jesus estava na cruz, ele pronunciou em aramaico as seguintes palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? E muitas pessoas ficam perplexas ao imaginarem que Jesus disse essas palavras. Mas, na verdade, Jesus recitava um salmo. O Salmo 22, versículo 1, que começa exatamente dizendo: meu Deus, por que me desamparaste? Que salmo é esse? Por
por que Jesus recitou esse salmo na cruz? É preciso então que a gente faça uma viagem, que nós recuemos no tempo, ao tempo do rei Davi. Porque esse salmo é um salmo davídico, é um salmo em que Davi, nos seus apuros, nas suas dificuldades, compõe esse belíssimo poema que está incrustado na Bíblia, junto com outros salmos belíssimos, e que é conhecido pela tradição do povo hebreu como o Salmo do Servo Fiel, ou o Salmo do Justo Sofredor. Que história é essa? Bom, imaginavam na tradição hebraica a vinda de um Messias. E quando esse Messias viesse, ele instauraria na terra o reino de Deus, um mundo de paz, de amor, de harmonia, sem guerras, sem injustiça, sem sofrimento, um mundo de fraternidade suprema. Mas, antes da vinda do reino de Deus, segundo algumas tradições, era preciso a vinda de um servo fiel, de um servo sofredor. Essa tradição está registrada também no capítulo 52 e 53 do profeta Isaías. Portanto, quando o salmo começa cantando meu Deus, por que me desamparaste?", é uma forma poética, um lamento poético do justo, daquela pessoa honesta, sem nenhuma mancha, que se oferece em sacrifício, que sofre aparentemente sem uma justa razão, sem nenhum motivo. Nessa tradição, eles acreditavam que o Messias seria um servo sofredor, que encurvaria, que levaria nos seus ombros toda a carga de ódio e de sofrimento da humanidade. Enquanto não viesse esse Messias, que sofresse pelos homens, que levasse nos ombros toda a carga de mágoas, de ódio e de agressividade do ser humano, não se implantaria na terra o reino de Deus. Portanto, no momento em que Jesus, na cruz, abandonado, com os discípulos atemorizados, aparentemente derrotado, pronuncia o Salmo 22, ele deixa uma lição maravilhosa, a lição de que começava a se instaurar na terra o reino de Deus. Nessa sessão, Sabedoria Antiga, nós vamos ouvir, na voz de Cid Moreira, a leitura dos Salmos 22. Os Salmos é um dos livros de poesia que consta no Antigo Testamento. Salmo 22. Salmo de Davi, ao regente do coro, com a melodia de A Corça da Manhã. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que ficas tão longe? Por que não escutas quando grito pedindo socorro? Meu Deus, durante o dia eu te chamo, mas tu não respondes. Eu te chamo de noite, mas não consigo descansar. Tu, porém, és santo, e sentado no teu trono, recebes os louvores do povo de Israel. Os nossos antepassados puseram a sua confiança em ti. Eles confiaram em ti, e tu os salvaste. Eles te pediram ajuda e escaparam do perigo. Confiaram em ti e não ficaram desiludidos. Eu não sou mais um ser humano. Sou um verme. Todo
Todos zombam de mim e me desprezam. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor? Então, por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? No entanto, ó Deus, Tu me trouxeste ao mundo quando nasci. E quando eu era uma criancinha, Tu me guardaste. Desde o meu nascimento, fui entregue aos Teus cuidados. Desde que nasci, Tu tens sido o meu Deus. Não te afastes de mim, pois o sofrimento está perto e não há ninguém para me ajudar. Como touros, muitos inimigos me cercam. Todos eles estão em volta de mim, como fortes touros da terra de Baçã. Como leões, abrem a boca, rugem e se atiram contra mim. Já não tenho mais forças. Sou como água derramada no chão. Todos os meus ossos estão fora do lugar. O meu coração é como cera derretida. A minha garganta está seca como pó, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me deixaste como morto no chão. Um bando de marginais está me cercando. Eles avançam contra mim como cachorros e rasgam as minhas mãos e os meus pés. Todos os meus ossos podem ser contados. Os meus inimigos me olham e gostam do que vem. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica. Ó Senhor Deus, não te afastes de mim. Tem depressa me socorrer. Salva-me da espada. Não deixes que esses cachorros me matem. Livra-me desses leões. Não consigo me defender desses touros selvagens. Então contarei à minha gente o que tens feito. Na reunião do povo, eu te louvarei, dizendo: louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo.
nessa sessão, Sabedoria Espírita, vamos ouvir a leitura da mensagem chamada Uma Telha, lida por Vitória, do Grupo Marcos. Um homem passa pela rua. Uma telha lhe cai aos pés. Ele diz: que sorte! Um passo a mais e eu teria morrido. Em geral, esse é o único agradecimento que ele envia a Deus. Entretanto, esse mesmo homem, pouco tempo depois, adoece e morre na cama. Por que foi preservado da telha para morrer alguns dias após, como toda gente? Foi o acaso, dirá o incrédulo, como ele próprio disse, que sorte! Para que então lhe serviu escapar ao primeiro acidente, se sucumbiu ao segundo? Em todo caso, se a sorte o favoreceu, o favor não durou muito. A essa pergunta, o espírita responde que a cada instante escapamos de acidente que, como se costuma dizer, nos deixam a 2 dedos da morte. Não vedes nisso um aviso do céu para vos provar que a vida está por um fio, que jamais temos certeza de viver amanhã e que, assim, deveis sempre estar preparados para partir? Mas que fazeis quando ides empreender uma longa viagem? Tomais vossas providências, colocais em ordem vossos negócios, munivos de provisões e de coisas necessárias para o caminho e desembaraçai-vos de tudo quanto possa atrapalhar e retardar a marcha. Se conheceis a terra para onde ides, se lá tendes amigos e conhecidos, partis sem receio, certos de serdes bem recebidos. Caso contrário, estudais um mapa da região e arranjais cartas de recomendação. Suponde que sejais obrigado a empreender essa viagem da noite para o dia e que não tendes tempo de fazer preparativos, ao passo que, se estivesseis prevenidos com bastante antecedência, teríeis disposto tudo quanto fosse necessário para vossas conveniências e vosso conforto. Então, todos os dias estáis exposto a empreender a maior, a mais importante das viagens, a que deveis fazer inevitavelmente. Contudo, não pensais nisso mais do que se tivesseis de viver perpetuamente na terra. Em sua bondade, Deus cuida de vós, advertindo-vos por numerosos acidentes aos quais escapais, e só lhe tendes essa expressão: que sorte! Espíritas, sabeis quais os preparativos a fazer para essa grande viagem, que tem para vós consequências muito mais importantes que todas as que empreendeis aqui na terra. Porque da maneira que ela se realiza, depende a vossa felicidade futura. O mapa que vos dará a conhecer o país onde ides entrar é a iniciação dos mistérios da vida futura. Por ela, o país não será desconhecido para vós. Vossas provisões são as boas ações que tiverdes realizados e que vos servirão de passaporte e de cartas de recomendação. Quanto aos amigos que lá encontrareis, vós os conheceis. É dos maus sentimentos que vos devereis desembaraçar, pois infeliz é aquele a quem a morte surpreende com ódio no coração, como alguém que caísse na água com uma pedra atada ao pescoço e que o arrastaria para o fundo. Os negócios que deveis pôr em ordem são o perdão àqueles que vos ofenderam, são os erros cometidos para com o próximo e que urge reparar, a fim de conquistardes o perdão, pois os erros são dívidas de que o perdão é a quitação. Apressai-vos, pois, que a hora da partida pode soar de um momento para outro e não vos dar tempo para reflexão. Em verdade vos digo
que a telha que cai aos vossos pés é o sinal a vos advertir, para estardes sempre prontos para a partida ao primeiro sinal, a fim de não serdes tomados de surpresa. O Espírito de Verdade. Nesta sessão, trechos de arte, vamos ouvir a leitura de um poema psicografado por Chico Xavier, de Valado Rosas, que consta na obra Parnaso de Além Túmulo. A leitura é realizada por Marcílio, do Grupo Marcos. Na paz do além. Dentro da noite transiosa e calma, deixo a minha alma falar aqui, aos companheiros de luta intensa, da graça imensa que recebi. Graça divina de haver sofrido, de ser vencido no mundo vão. Graça de haver sorvido tanto o amargo pranto da ingratidão. Na vida obscura e transitória, a nossa glória vive na dor. Dor de quem sofre sonhando e espera, com fé sincera no Pai de amor. Subi o Gólgota dos meus pesares, que os avatares da redenção são todos feitos nas amarguras, nas desventuras da provação. Perdi na terra doces afetos, sonhos diletos de sofredor, mas recebendo na grande escola a grande esmola do meu Senhor. E a morte trouxe-me a liberdade, a piedade, o amparo e a luz. Feliz quem pode, na dor terrestre, seguir o Mestre com sua cruz. O diálogo mediúnico é a última sessão do nosso áudio. Aqui você ouvirá a comunicação do coordenador deste módulo, que nos esclarece sobre a importância da linguagem da cruz em nossas vidas. Que as luzes do mais alto, reconhecendo a pequenez de quem vos fala, possa descer sobre nós, porque precisamos cada vez mais da união de trabalhadores abnegados de todas as esferas da vida, para que, unindo os esforços, entrelaçando-nos e formando um só feixe de luz, estejamos dispostos a seguir o impulso e a vontade do Mestre de Nazaré, que a todos comanda em seu coração sábio e misericordioso. Podemos iniciar. Obrigada pela sua presença hoje. A nossa pergunta é: qual é a importância da linguagem da cruz, segundo a expressão de Paulo de Tarso, nos dias atuais? Espíritas e espiritualistas do mundo, não vos deixe corroer o coração, enfraquecer a vossa alma, as comodidades da vida moderna. Não podemos, não devemos trair os ideais eternos e superiores em troca de vantagens, de distrações que nada edificam. Para vós, o mundo hoje oferece um imenso desafio da renúncia aos prazeres fáceis. É o momento mais difícil para estar neste orbe, porque a facilidade com que a corrupção é ofertada, inclusive a corações infantis, vos deve ser sempre um alerta para que, em busca de uma vivência cristã,
possais preservar a vós mesmos. A linguagem da cruz é a única que vos servirá nesse momento de transição, porque para vós, envoltos em matéria grosseira e vítima de verdadeiras tempestades de energias inferiores, será uma verdadeira crucificação, a renúncia a tanta grosseria camuflada de prazer atrativo. Se o apóstolo teve de enfrentar as dores rudes da matéria, hoje vocês carecem de um enfrentamento mais sutil e, portanto, mais perigoso. Vocês de fato precisam acordar para lidar com essas energias que diariamente invadem o coração dos que buscam ao Cristo, contaminando, aniquilando, inviabilizando a produção dos bons frutos. São os comerciais vulgares, são as brincadeiras que rebaixam o ser. É o chamado lazer que destrói a fonte das energias mais poderosas que carregais. Espíritas, em nome do Cristo não podeis ter uma vida no mundo. O mundo hoje se locupleta sentindo-se feliz por gozar discretamente de prazeres mórbidos e enlouquece. Os cristãos modernos devem fazer ressurgir o padrão de conduta da abnegação de tudo aquilo que é imundo. Se antigamente se discutia a pureza e a impureza dos alimentos, hoje a discussão se torna relevante, porque houve um desenvolvimento intelectual e existem alimentos emotivos e intelectuais que vos tornam impuro. A pornografia explícita e principalmente a disfarçada destrói o coração do crente. A ganância desenfreada em busca de um consumo absurdo esgota as forças que eram para serem empregadas na lavoura do Senhor. As disputas por aparição pública aniquilam as possibilidades de inspiração do mais alto. A cruz é a vossa única salvação. Imaginai-vos em um mar revolto, com ondas imensas vindas de todos os lados, com ventos gélidos e furiosos, e vocês estão só. A única forma de escapar é abraçar-se à cruz redentora. Não há uma linguagem da cruz atual, como não houve uma linguagem da cruz cristã. Há uma só linguagem, eterna e necessária a todos os espíritos de evolução semelhante à da Terra, que é o sacrifício. O grande apóstolo nada inventou, apenas utilizou-se do símbolo eleito por seu mestre e por nosso mestre, para educar as paixões que trazia em si e para alegar um testemunho de fé. Portanto, não há uma forma atual, nova, de se entender a linguagem da cruz.
como não houve uma forma antiga. É uma única linguagem. A cruz é a tábua de salvação em meio às tempestades do mundo. A cruz vos preservará não da dor, mas vos preservará de sucumbir às tempestades e morrer no fundo do oceano tenebroso das paixões infelizes. Todos na terra enfrentam hoje essas tempestades, trazidas das mais variadas formas. Todos precisam da cruz salvadora, que irá certamente dilacerar as carnes íntimas da alma, que irá certamente ser por demais desagradável, que irá propiciar dores excruciantes, mas que irá vos conduzir à terra dos redimidos, mas que irá vos proteger de todas as fúrias e todos os ataques, e que irá vos levar e vos elevar ao Pai Criador, vos dando entrada em um outro patamar, em outra instância psíquica e espiritual. Porque fala-se do ladrão arrependido, com polêmicas teológicas, quando é muito simples entender. Independente do que você tenha feito, se você aceita a sua cruz, você natural e automaticamente irá habitar num reino superior ao que estava. E aquele que habita reino superior relativamente entra em um céu. Porque, como ensina o apóstolo, existem inúmeros céus na vida espiritual. Por isso podemos dizer, amigos, que tantos crimes já cometeram no mundo. Aceitai hoje a vossa cruz, e em nome do Cristo, ao desencarnar, vocês estarão no céu. Paz do vosso irmão e amigo, Leon Denis. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito